Então, como comentei na aula anterior, a vantagem dessa abordagem de ter extraído esse curso API é que agora, como ele está dentro de um template Jinja, eu consigo extrair esse cara aqui para uma variável do template Jinja. Então, por exemplo, hash new path. Então aí eu consigo alterar a minha home, né? Então eu tenho aqui esse new path, mas agora eu tenho que levar para o new, que é da minha API REST. E vou até alterar essa variável aqui. Então, em vez de salvar de maneira estática, o que eu vou fazer? Vou passar aqui para ser o REST. Cadê? Não está encontrando? Ah, encontrou aqui, ó. O REST do cursos e eu vou passar para ele a funçãozinha do new para ele calcular o path. Então eu paro de ter o problema de que se eu refatorar isso no servidor, vai quebrar aqui o meu curso API. Tá bom? E aí a coisa continua funcionando como antes. Né? Se eu der um F5 aqui, ou até investigar o código-fonte da página, então você verifica que aquele path ele está sendo agora calculado. Então, se eu mudar, não vai ter problema. Tá certo? Bom, uma coisa também extremamente interessante, que o meu amigo Tony Lâmpada, depois no final do curso eu já passo até para vocês o link do curso dele sobre Angular, que você, quando extrai essa lógica aqui, você inclusive pode utilizar isso para não ir no servidor, de forma que seu desenvolvedor front-end não precise de um servidor para implementar essas partes de componentes. Então, eu vou duplicar esse código aqui, ó. Vou comentar por enquanto esse outro aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai extrair esse cara e vai fazer como se fosse uma chamada no servidor, mas na realidade a gente não vai no servidor, utilizando só JavaScript. Para isso a gente tem que entender o que está acontecendo aqui nesse salvar. Então o que está acontecendo nesse salvar? Essa porção aqui do código, vou até refatorar, está me retornando um objeto, que às vezes o pessoal chama até de promessa. E aí nessa promessa eu estou chamando sucesso. Esse error aqui, se o sucesso retornar a própria... Deixa eu até refatorar aqui também. Na prática é isso aqui que está acontecendo. Tá? Então eu estou executando um método desse objeto promessa, é o sucesso, passando essa função anônima como parâmetro, tanto o success quanto o error. Então, se eu tiver um objeto com essas características, que tenha success que receba uma função como parâmetro e erro que também receba uma função como parâmetro, eu consigo fazer uma chamada fake utilizando o timeout do JavaScript. Então, o meu objetivo é que o meu salvar tenha que retornar um objeto success e error, que faça uma chamada fake no servidor e depois chame aqui a função de sucesso ou de erro de acordo com o que tenha acontecido, né? Fazendo uma chamada fake. Vamos fazer essa chamada fake então agora. Então, qual é a ideia? Vou apagar esse código daqui. E o que eu tenho que fazer aqui dentro é o que, então? Como eu disse, criar um objeto. Vamos criar até devagarinho. Esse objeto tem que ter um método success que receba a função como parâmetro, a função de sucesso. Recebi essa função, vou guardar aqui no próprio obj. fcn sucesso é igual àquela função de sucesso que eu recebi ali em cima. A mesma coisa eu posso fazer para o erro.
se tiver um erro, só que aí aqui eu vou receber uma função, não a de sucesso, mas sim a de erro. O que eu tenho que fazer com isso aqui? Tenho que retornar esse objeto que está sendo o chamado mock, né? Está representando a minha chamada no servidor. E como é que você faz a chamada no servidor fake? Você usa a função setTimeout, que ela faz o quê? Ela vai chamar uma função para mim, que é essa daqui que eu estou passando, depois de tanto tempo. Então, é em milissegundos, se eu não me engano. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, 1000 milissegundos para durar 1 segundo essa chamada fake, fingindo que eu estou indo no servidor. Aqui eu nem preciso mais desse HTTP. Então, essa chamada fake no servidor que eu vou fazer vai ser só o seguinte. Eu vou só chamar um curso ID, vou enfiar um ID qualquer no curso e vou chamar aquela minha... Opa! Tá aqui. E vou chamar lá do meu obj a função de sucesso. Na verdade, é FCN sucesso. Passando quem? Passando esse curso, que seria o curso que está vindo do servidor, que agora tem um ID aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui os pontos e vírgulas. Ok, então, lembrando aí que JavaScript é funcional, então é bom para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se vai funcionar isso. Vou dar um F5 aqui no cliente e a gente vamos colocar aqui alguns breakpoints para tentar entender o que está acontecendo. Então, vou colocar um breakpoint. Opa, cadê? Aqui, vou colocar um breakpoint aqui. Isso, já está cheio de breakpoint aqui. Vou colocar um na linha 40, aqui eu não preciso. Não, preciso um na 37, aqui não. E uma aqui dentro na 44 para você entender qual é a filosofia. Ainda vou abrir também o curso JS para você entender o que acontece quando eu clico aqui. Então vamos lá, cliquei, mandei salvar. Olha o que vai acontecer, ele faz a chamada no salvar. Então vou entrar dentro do método de salvar, F11. Venho aqui, o que eu vou fazer? Cria um obj. Nesse obj coloco um success, um método error. E daqui a 2 segundos você vai executar essa função que tem esse corpo que está aqui dentro. Então ele vai passar direto aqui e vai executar o obj ali de baixo. Retornou. Quem está retornando aqui na promessa? Exatamente aquele obj que eu criei. Você chama o success, passando a função como parâmetro. O que ele vai fazer? Vai entrar na função success do obj, recebendo FCN de sucesso como parâmetro. Legal, recebeu. Também recebeu o erro, porque eu chamei logo depois, lá na minha funçãozinha. E aí eu saio desse código. 2 segundos depois, o que ele faz? Ele vem aqui, seria como se ele tivesse ido no servidor e voltado. Coloca aqui essa chamadinha fake, coloca um ID nele para fingir que ele foi salvo. Venho aqui na linha do obj FCN sucesso, F11 para ver, executo. Opa, no caso aqui estou executando a de erro. Executei errada, mas não tem problema. Tem algum errinho, mas vejam o que aconteceu, mais ou menos o que eu queria. Só esperava que fosse a de sucesso aqui sendo executada. Tá? Então aí a gente tem que dar uma debugada só para ver aqui. Provavelmente eu deixei... Ah, tá aqui. Ó. Eu sobrescrevi ela com a função de erro, né? Ctrl+C, Ctrl+V sempre é um problema em computação, né? Então agora sim, dou F5. Então, clico aqui em salvar. Agora não preciso fazer todo o esquema de novo, né? Deixa eu tirar aqui os breakpoints. F8, fez a chamada fake. Tá certo? E aí ele conseguiu imprimir no console aquele cara que, teoricamente, eu tinha salvo. Beleza? Então, assim você consegue extrair a lógica de ir no servidor e você, inclusive, quando estiver programando, você pode utilizar essa tática para criar aí os seus serviços
né? Pode, inclusive eu poderia muito bem, como esse daqui não tem comunicação nenhuma com o back-end, não fala nada, é só uma chamada fake. Então eu poderia muito bem extrair esse cara, ó, pegar esse código inteiro, vir aqui no static e jogar em algum lugar, por exemplo, uma chamada, vou criar um JS aí que seria o curso API mock. Então curso API mock. Coloca esse código aqui dentro. Seria só questão de instalar esse cara aqui em cima, o mock. Então, na hora que eu quisesse trocar um pelo outro, né, o que eu faço? Aqui está o curso API mock. Se eu quiser, eu tiro essa linha daqui, comento, descomento a de verdade. E aí só esse fator já faz ele funcionar com o servidor ou não. Né? Ó, descomentei aqui o mock. O que vai acontecer? Se eu executar agora esse código, efetivamente agora ele vai salvar no servidor de verdade. Né? A gente pode conferir isso. Opa. A gente pode conferir isso tentando salvar aqui. O que é? Se mostra form igual a false. Deixa eu ver aqui. Curso app module. Mostrar form flag. Tem algum erro aqui? Não. Mostrar form. Devia estar com um breakpoint aí que eu não estava esperando. Deixa eu ver se deu algum erro de console. Não. Então, somente essa mudança, olha, quando eu dou um save aqui agora, ele vai no servidor e salva, né? Tanto é que esse daqui tem o creation e tem aquele ID que foi gerado no servidor. Você consegue conferir porque ele me coloca os elementos aqui na lista quando eu dou um F5. Né? E quando eu faço a chamada... E aí o desenvolvedor de front-end ele teria que ter o servidor rodando para conseguir ver esse componente funcionando. Para trocar de um para o outro, só relembrando, comenta esse cara aqui, descomenta esse outro. Fez isso, deu um F5. Agora esse salvamento já não acontece mais, né? Você tem só a chamadinha fake para emular aquela chamada. Opa. Tá certo? Olha lá, tá demorando 2 segundos. O legal é que ele consegue ver os efeitos do que acontece quando a chamada demora, quando você tem problemas na chamada. Então, ele consegue emular esse cara sem ter que, né, sem ter que ter o servidor rodando. Beleza? Espero que tenha. Se não ficou claro, eu vou passar as aulinhas do Tony para você aí no final dessa parte de Angular e ele vai conseguir clarificar isso bastante para vocês. Beleza? Ok.